Hola mis amores, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Hola Leticia, ¿cómo estás? ¿Están todos bien? ¿Sí? Rai, mi amor, como andás? Gente, buenas noches. Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live, a mais um Café com Beta. Aqui estamos novamente. Olá, Lari. Eu tô bien, muchas gracias. Então, gente, como eu falei pra vocês nos stories, a live de hoje, ela vai receber um amigo de infância. Vocês acreditam nisso? Um amigo de infância. E tipo assim, não é um amigo aleatório de infância, é um amigo tipo que fazia coral comigo. Então, eu tô super feliz por ele ter aceitado meu convite, porque atualmente ele também é prof como eu, e ele é professor da Pan American School de Porto Alegre. Então, ele dá aula de matemática em inglês. Vocês já pararam pra pensar nisso? Daí tu tá pensando, mas Beta, como assim dá aula de matemática em inglês? Exatamente, ele dá aula de matemática, mas o tempo todo ele fala em inglês, dando aula de matemática. E como vocês sabem, o nosso Café com Beta, ele não é simplesmente, não que isso seja simples, mas assim, dicas de espanhol vocês têm sexta-feira no Beta Responde, vocês têm todos os dias, né, dicas comigo que eu posto aqui. No Telegram eu mando horrores de dicas, inclusive quem não tá no Telegram, por favor, sinta-se à vontade em entrar, né, eu vou ficar muito feliz em tê-los lá comigo também. Mas o Café com Beta é pra gente refletir. Refletir sobre o que é estudar um idioma, não simplesmente o espanhol, né? O que carrega saber um novo idioma, né? Vai muito além de estruturas gramaticais. E por esse motivo, eu sempre trago pessoas, sério, muito alto nível, e vocês sabem disso porque muitos me acompanham já aqui há um bom tempinho, né? E não faz tanto tempo também, né? Porque o Espanhol com Beta existe há um ano agora, mas vocês me acompanham aqui nas lives. Então, para que vocês tenham noção disso também, eu convidei um super best de infância e eu tenho certeza absoluta de que vocês vão amá-los. Então, sintam-se à vontade para aproveitar essa live, para perguntar as coisas para o Renato que vocês sentirem vontade de perguntar, porque eu acho que é um bom momento não só para a gente refletir sobre o ensino de espanhol, mas o ensino de qualquer idioma. Então, obrigada por estarem aqui me acompanhando mais uma vez. Eu estou bem feliz e o Rei eu acho que já está entrando aqui conosco. Então, vamos lá! Vamos a ver onde está Renato! Renato Petri! Ele já está entrando, estou aguardando. Vamos ver. Ó, aguardando Renato Petri. Se vocês tiverem aí alguma dúvida já podem me escrevendo. Aqui tem bastante gente entrando. Ai, que coisa bem boa! Eu fico tão feliz em ver vocês por aqui, amores. Muito, muito, muito. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Vamos ver aqui. Renato. Vamos ver se agora ele entra. Aqui, aguardando. Aqui, vamos lá. Ai, como eu disse pra vocês, enquanto o Rê tá entrando aqui. Rê, tá por aí? Olá, Tati. Como está, meu amor? A Tati tá aí também. Olá, Silvane. Como estás? Mais gente entrando aqui. Bom, quem tá entrando agora eu já vou explicando novamente. Enquanto o Rê aqui, tô aguardando o Renato entrar. A nossa live de hoje vai ser com o professor da Pan American School de Porto Alegre, Renato Petri, que vai aqui conversar com a gente sobre como é, né, ensinar matemática em inglês. Mas poderia ser em espanhol também, né? E por que não? Aqui. Beta, tem uma dúvida. Ó, oi, Rê, já te respondo. Lari, tudo bem, baby? Tudo bem, eu vou trocar de fone aqui, tivemos um probleminha técnico. Ah, sim, não Pode tem falar. problema. Posso? Já tá me Prontinho. escutando bem? Sim, tô te escutando bem Bueno. agora. Vamos a ver, Olá, mis todo amores. mundo.
Oi, gente, vocês estão nos escutando bem? Tá todo mundo certo? Tudo certo? Me deem um ok aí pra eu saber. Acho que estão, acho que estão. Vamos ver aqui. Eu tô dando um oizinho aqui pra galera que tá entrando. Nós aqui depois de tanto E aí, tempo, né? Que Betinha? Pois então, legal! né? Muito tempo até, né? Muito tempo, é verdade. O pessoal tá dizendo aqui que sim, que ok. Tem um delayzinho sempre, né? Mas tá ótimo. Então, Ótimo. bem-vindo Diga-me, tudo bem? novamente. Graças. Então, seria muito legal. Para quem não sabe, o Renato já estudou espanhol também, tá, gente? Ele não é pouca coisa, não. Te Aquelas, né, Beto? A apresenta. gente estudou. É, A gente estudou. Foi onde eu comecei a estudar espanhol, inclusive contigo. exatamente. É verdade. Foi nosso primeiro curso. É, foi Tu nosso foi primeiro minha aluna curso. de inglês num cursinho, né, de instrutorzinho lá, quando eu Sim. era um Zé Ninguém. E daí, aí É. agora, né? Não, mas assim, eu fui tua colega de coral, tem que lembrar disso. Depois a gente Ai, foi do Grêmio Estudantil do colégio. sim, Daí, exatamente. daí depois Nossa, disso, Grêmio Estudantil, virei. lembrou? Nossa, puxou do fundo do baú essa, assim, né? Puxei, né? A gente era do Grêmio Estudantil. Daí, depois disso, daí eu fui tua aluna no cursinho de inglês, que tu foi instrutor. E depois nós somos colegas de Isso. espanhol, né? E eu sempre comi o carreteiro da tua mãe, da tia Petri. Adriana, Nossa, eu tô com viu? saudade, né? 5 meses sem ter o meu carreteiro da minha mãe, né? É, Basicamente. imagina, imagina. Bom, Rê, te apresenta pro pessoal, porque eu te conheço muito bem, né? E todo mundo tá vendo aqui. Conheço a tia Petri, o tio Sim, Petri, os manos, o Ricardo, o Roberto, mas assim, as pessoas não têm noção de quem tu é. Eu acho que seria legal sim. para que elas tenham. Sim, Tati, ele é poliglota. Tudo bem, gente? Boa noite, pessoal aqui do canal do Espanhol com Beta. Bom, deixa eu falar um pouquinho de mim, então. Meu nome é Renato Petri. Sou natural de Porto Alegre, mas moro em Canoas desde que eu me conheço por gente. E moro até hoje. Eu sou graduado pela URGS, né, pela Federal, em Matemática Licenciatura. Terminei o curso em 2007. Depois fiz um MBA em Gestão Financeira e Gestão de Econômica pela La Salle Business School. E atualmente faço mestrado em estudos multidisciplinares pela SUNY, que é a Universidade Estadual de Nova York, né? State University of New York. E acabo em 2022, se Deus quiser, se essa pandemia deixar, se a gente puder terminar esse curso e fazer a nossa monografia linda, né? Nossa, Trabalho com educação desde os meus 17 anos, atualmente eu tenho 30, tá lindo, tá lindo. 34. Eu sou o 34. vinho, entendeu? Porque quando eu me olho com 17, me olho hoje, eu me gosto muito mais hoje. Pra te falar a Até vou verdade. tomar um cafezinho para dar uma acordada. Ai, nem dei. Ó, um brinde a nós. Um brinde a nós. Maravilha esse café, hein? Coisa bem boa. Melhor ainda nessa xícara. Ou essa xícara que fala espanhol. Essa é uma xícara Viste? especial, ela fala espanhol. Viste? Aí eu preciso voltar a falar espanhol, Roberto. Inclusive, depois eu quero conversar contigo, porque olha, é muito importante, né? Eu tô Que sentindo falta. Eu tenho trememos. muitos alunos que são hablantes de espanhol e eu preciso praticar melhor o meu espanhol. Né? Sim. Mas então, deixa eu terminar de falar. E daí eu trabalho com educação desde 17 anos, comecei sendo instrutor de inglês, em cursos básicos de inglês. E quando eu me formei em matemática, comecei a dar aula. Eu mal tinha terminado a faculdade, já fui chamado pela irmã, né, do Colégio Espírito Santo, que foi onde eu estudei a minha vida inteira, e tu também estudou. Né? Somos, né, filhos do espanto. É um colégio de E Canoas, gente, de irmãs. Nós dois isso, é estudamos um lá. colégio das Irmãs Missionárias Servas do Espírito Santo. E daí fui chamado pelas irmãs para eu poder dar aula de matemática, começar um projeto disciplinar de matemática para alunos de quinto ano, sexto ano e do primeiro ano do ensino médio, né? Para dar aquelas aulas de reforço e para melhorar a aprendizagem deles, para estarem preparados para a segunda parte do ensino fundamental ou para o ensino médio. E dali, então, aí recebi uma proposta para morar em Dublin, fiz um estudo avançado de inglês em Dublin, e voltei um ano e meio depois e comecei a dar aula em outro
como instrutor de inglês também para ganhar um dinheiro. Tinha muito as vagas de matemática estavam muito escassas naquela época. E conheci a Pan American School, que é meu local atual de trabalho. Trabalho lá há 5 anos e muito, muito, muito feliz nos últimos 5 anos. Bom, Rê, então assim, ó, para começar primeiro, né, tu acabou entrando, quero realmente te agradecer, né, porque eu acho que sempre é um imenso prazer conversar contigo, tu sabe disso, tanto que a gente, quando se fala, a gente não para, não se desgruda, e eu acho que as pessoas precisavam muito te conhecer, porque às vezes eu digo assim, eu tenho essa pessoa, mas essa pessoa ela precisa ser conhecida por mais pessoas, né, as pessoas precisam ter acesso a ti. Então, obrigada por ter aceitado o convite, mas... Agora tu estava falando, só vou ver aqui que Amanda perguntou, que se perdeu aqui a pergunta, alguma coisa sobre continuar estudando. Manda depois nas perguntas, que daí eu consigo ler, tá? Se a Amanda estiver ainda aí, eu acho que foi a Amanda que falou comigo. Então, assim, Rê, tu falou que tu trabalha na Pan American School. Só que a Pan American School, quando eu te perguntei, eu disse assim, a Pan American é uma escola bilíngue. Daí tu falou, não, Beta, calma aí, vou te explicar uma coisa. Né? Não é uma escola bilíngue, é uma escola internacional. E eu fiquei assim, meu Deus. Sim. E tu me explicou, eu achei legal, mas assim, qual é a diferença mesmo assim? Acho que as pessoas gostariam muito de saber, porque eu não tinha a mínima noção de que existia essa diferença. Para mim, só existia escola bilíngue, para mim não existia escola internacional. Isso foi super novo na minha vida, tá? Então, pensando nisso, qual é a diferença entre as duas escolas? Então, vamos começar. Em primeiro lugar, obrigado por ter me convidado. É um prazer estar aqui. Sabe que nosso papo realmente a gente começa a falar quando vê 1h, 2h aberta. Eu preciso dar aula amanhã. Vamos dormir, meu bem. Depois a gente conversa mais. A gente vai, né? O que acontece? A diferença... Em primeiro lugar, uma escola bilíngue, certo? Uma escola bilíngue, ela acaba, em primeiro lugar, levando o currículo brasileiro como a sua base para o conhecimento, para o aprendizado. Então, currículo brasileiro. A maioria das disciplinas são ministradas em português. Algumas disciplinas podem ser em inglês, mas levando o currículo brasileiro. E daí existe uma carga horária extra de inglês e de espanhol, porque temos escolas bilíngues em espanhol e português, né? Uma carga extra normalmente de 6 a 10 horas semanais, para fazer essa ligação da língua inglesa com a vida do aluno e se tornar uma escola bilíngue. Uma escola internacional é o contrário, é o processo inverso. A gente possui professores capacitados para dar todas as disciplinas em inglês. Né? Tanto matemática, ciências, história, geografia, estudos sociais no geral, né? Filosofia, sociologia... deixa eu ver o que mais que vem. Design, que é muita coisa que eu não tenho na escola brasileira, um currículo de design. Estou esquecendo de alguma coisa, gente? Me lembrem se me esquecer. Mas eu acho que é isso. E a própria língua inglesa, né? É inglês. Literatura inglesa, literatura americana e literatura inglesa. E daí nós temos um programa de estudos brasileiros. Esse programa de estudos brasileiros, ele é responsável por levar toda a parte do currículo brasileiro do português e da história e geografia nacional e regional. Que daí não é visto no nosso Social Studies, que seria os estudos sociais abrangentes mais da parte mundial. Né? Quando o nosso aluno se forma numa escola internacional, ele recebe 2 diplomas. Olha só que legal. 2 diplomas. Ele recebe o diploma brasileiro de ensino médio e recebe o diploma americano de ensino médio. Então ele está, que eu chamo High School, né? O High School Diploma. Né? Para quem vê High School Musical vai se sentir maravilhosamente bem dentro da nossa Hannah Montana. Já saímos dançando, cantando felizmente no corredor. O que é interessante é essa abertura de portas, né, que uma escola internacional traz, porque o aluno vai ter muito mais chances de ir para os Estados Unidos, de ir para uma universidade na Europa ou até na Oceania, porque esse diploma do high school ele é aceito em muito mais países do que o diploma do ensino médio brasileiro. Ele precisa de toda uma transferência de dados, né? Tá, basicamente é isso. Se eu, por exemplo, quisesse, tá? Se eu quisesse... Eu terminei o ensino médio. Se eu quero ir estudar agora em, sei lá, nos States, tá?
eu não necessariamente consigo entrar direto, porque eles vão fazer uma análise do meu currículo. Só que se eu tivesse Sim, eles vão fazer uma estudado análise. numa escola internacional, é meio que certo que eu entro numa universidade dos Estados Não é que é Unidos? certo. Aí nós temos a influência da cultura que a gente estava falando, né? Qual é a cultura para entrar numa universidade no estrangeiro? Que é totalmente diferente no Brasil, né? A Uhum, gente até tem uma prova de nivelamento da língua inglesa e de matemática, que são as duas disciplinas que são consideradas core disciplinas, as disciplinas chaves, porque a gente tem 6 uhum, períodos por semana. O que acontece? Essa prova, até esse ano, por causa da pandemia, ela não é obrigatória, ela se tornou opcional para os alunos que queiram enviar esses dados dessa prova, tá? Que é o SAT uhum, ou o ACT, temos duas, por sinal. uhum, Só que eu ia falar as oficinas, eu ia falar, todo o departamento de admissão de uma universidade, ele vai uhum, receber o teu histórico escolar do ensino médio, que é enviado pela escola, então não tem uhum, como tu mudar dados e falsificar dados, porque é a escola que envia direto para essa universidade, através de uma uhum, plataforma. Eles vão uhum, avaliar todo esse teu histórico escolar do ensino médio. Tu tem que fazer uma que a gente chama de carta de apresentação de ti mesmo. Por que tu quer estar uhum. naquela universidade? Por que tu quer tomar aquele curso? E o que a gente chama de personal statement, que seria uma coisa pessoal da tua vida que tu queira contar, para mostrar por que tu é diferente, por que tu merece estar naquele lugar. Uhum. Essa nota do SAT e do ACT, que são as provas de entrada de universidade, elas são usadas para algum critério de classificação dentro do abrangente. Mas eu já vi casos de pessoas que não tinham uma nota tão excelente no SAT, que seria o nosso Enem brasileiro, serem Uhum. aceitas em universidades maravilhosas, como Nova York, como a Universidade de Sydney, porque eles Uhum. têm todo um currículo, todo um histórico no ensino médio, de notas excelentes, de aprendizado, de participação em Uhum. clubes da escola, de coisas extras curriculares que contam para as universidades muito mais do que a nota da prova. Entendi, entendi. Então, toda uma cultura diferente do que o teu ensino médio vale para ti, né? Então, aqui no É, Brasil, a gente tem o ensino médio como, vale, mas o que vale é o terceirão, né? Porque daí eu vou que aprender daí tu vai mais e vou fazer estudar. vestibular. Exatamente. Na verdade, aqui o colégio todo. Eu sei, né? Eu sou professora, né, gente? Os alunos vão levando meio que nas coxas, dão um jeito, tipo, passam e tal. Mas daí, quando chega no terceiro ano, eles se desesperam porque, na verdade, tu depende somente de uma prova, né? Então, assim, as pessoas daí baixam a cabeça, estudam enlouquecidamente, decoram como se fosse, tipo assim, só isso, como se não existisse uma construção para que ela consiga entrar numa universidade, numa boa universidade, para que ela tenha um bom desempenho, tipo no Enem ou no vestibular e tal. Então, realmente, a cultura em relação ao ensino já é completamente diferente, né? Porque daí provavelmente o teu aluno ele tem essa consciência, porque essa consciência ela é implementada na vida dele desde muito cedo, né? Não é uma coisa Desde o assim, primeiro ó. ano do ensino fundamental. Uou, é muito diferente, com certeza. Mas, Rê, Sim. olha só, tu dá aula em inglês de matemática, né? Isso, eu sou professor de matemática do sexto e sétimo ano, né? Às vezes eu me perco nas nomenclaturas em português, tá, gente? Mas Tá. qualquer coisa me corrijam aqui nos comentários. Sexto e sétimo ano, e também dou aula de uma disciplina chamada Economia, AP Economia, que é uma economia avançada, porque a cultura da escola americana é que o aluno que está avançado e que tem um nível mais rápido de aprendizagem, ele tem que ter aberto possibilidade de fazer disciplinas já da universidade no ensino médio. Então, eles podem Hum, fazer cálculo 1, cálculo 2, eles podem fazer estatística, eles podem fazer espanhol uh, avançado, eles podem fazer francês avançado, eles podem fazer estudo de história geral avançada, uhum, psicologia avançada, todas essas coisas que a gente chama de avançado, porque para o ensino médio equivale a um crédito da universidade. Então, eles fazem essa disciplina com a gente, fazem uma avaliação. Bom lembrar sempre assim, né, gente, que a escola internacional segue o currículo americano e segue as datas americanas. Olha ali a Júlia, minha aluna, ah, melhor professora. Ai, Júlia, e tu é uma ótima aluna, né? Convenhamos. viu que lindeza? E o que acontece? O nosso ano letivo começa em agosto. Uhum. Então a gente está agora Oh. começando no letivo. E a gente vai Ah! até metade de junho. E quando que tem férias grandes?
Aí que tá, isso é uma vantagem boa. Nós temos uma férias e um recesso. Nós temos uma férias que é do dia 15, 20 de dezembro até o dia 31 de janeiro, pelo sindicato, né, que é obrigatório pelos professores. Uhum. E nós temos um recesso de inverno, que seria o verão americano, que como nós temos professores de vários lugares do mundo, a gente acaba tendo que levar o verão do hemisfério norte para cá também e levar em consideração para eles poderem visitar as famílias, onde eles têm que morar, onde eles moram e tudo mais. Então a gente tem mais umas férias de ali 30, 35 dias no dia 20 de junho e 20 de julho. Ah, bem no friozão, Ronda. É bom, né? Pelo menos, gente, aqui, que a gente tá no Rio Grande do Sul, é bem frio, né? Mas, Rê, olha só. Tu falou que tu dá aula, claro, em inglês, de Dou matemática aula em em inglês. inglês, numa escola Isso. internacional. Mas absolutamente todos os teus alunos são brasileiros. É isso aí? Não, claro que não. Não, e aí é que é a maravilha da cultura que está entrelaçada nas escolas internacionais, porque em porcentagem atualmente, obviamente por causa da alta do dólar que a gente teve, a gente diminuiu um pouquinho a quantidade de alunos internacionais, mas a gente tem 60% a 65% brasileiro e 35% a 40% internacional, que vem de vários países. Nós temos Estados Unidos, Alemanha, França, Austrália, coreanos da Coreia, do Japão, já tivemos, foram embora, chineses, israelenses, temos também na nossa escola, Sim, chilenos, temos várias, e é lindo de ver como a sim. cultura desses diferentes povos acaba afetando o meio de aprendizagem dos alunos. Tá, mas aí olha só, o cara vem da Coreia, daí ele vem morar no Uhum. Brasil pra ter aula em inglês. Só que ele tem algumas Aí. disciplinas. Peraí, daí ele tem algumas disciplinas que ele aprende em português Uhum. e o resto ele Sim. aprende tudo em inglês. Então, assim, ele precisa aprender dois idiomas, não somente um. Isso? Exatamente isso. Um aluno que chega de qualquer cultura que ele não tenha a abrangência do inglês ou do português de forma clara para assistir uma aula normal, ele é colocado no nosso inglês como segunda língua e português como segunda língua, que fazem parte do currículo também de uma escola internacional, Uhum. para eles poderem primeiro aprender a língua de forma básica, Uhum. para depois disso conseguir entrar numa sala de aula normal de inglês, de português e de geografia e história brasileira. Né? Mas, por exemplo, eu tenho um aluno agora que chegou da Coreia, foi Só, ô março, eu Rê, acho. a Tati só quer saber se tu tá no Brasil ou nos Estados Unidos. Explica aqui pra Estou no Tati. Brasil. Estou no Brasil, Tati. Estou em Canoas, por sinal. Está É. frio, mas eu estou de manga curta porque eu estou no ar. É que a gente tá. Eu sou de Porto, mas Canoas é a cidade vizinha de Porto Alegre. Sim. Então, só é importante, né, situar. Tá, continua, desculpa. Não, bem capaz. Deixa eu dar um beijo pra Carol, que eu quero mandar um beijo pra nós, dois professores Oi. maravilhosos Oi, juntos. Carol! Ai, Ai, a Carol de Canoas! Oi, Carol! sim, Que tem um que olhar bem amor, de né? perto pra enxergar Sim, eu também, eu não tô com a meu foto. óculos, tô assim, quem é? A Luísa Teixeira também mandou um beijo. Obrigado, Luísa. Olha só, então. Agora eu me perdi, que eu me perco quando a gente tá falando dos coreanos. Chegou um Dos coreano pra coreanos. mim. Chegaram dois coreanos, por sinal. São irmãos, um do sétimo ano e um chegou no quinto ano. Uhum. Ele não sabia falar inglês e não sabia falar português. Literalmente nada, assim. Nada. Ele falava, hi, how are you? Yes, I'm fine, great. E eu ficava, e eu tenho que ensinar matemática? Como faremos, Renato? Eu ficava lá na minha mente de noite pensando, que esse foi o meu primeiro desafio nessa escola de ter um aluno desse nível. E eu Uhum. fiquei assim, pô, o coreano pelo menos já vem com matemática boa, né? Eu vou aproveitar esse lado, eu vou pegar Uhum. a cultura coreana, que é uma matemática mais básica e forte de números altos, multiplicações, divisões, muito mais numérica, Uhum. e vou fazer alguns dias individual com ele, né? O que é importante dizer que a cultura também de uma escola internacional é que os professores tenham, em média, 50% a 60% da sua carga horária de aula e o resto todo para planejamento, preparação, correção de provas. Uhum. Né? Isso também te ajuda muito, porque eu tinha tempo vago para poder sentar com ele num dia lá via Google Meet, para poder fazer uma aula ao vivo usando um tradutor simultâneo. Então eu falava inglês no microfone e na tela aparecia automaticamente o coreano para ele poder já ler, e entender minha pergunta. Ele falava em coreano e eu lia em inglês. Ah, nem sabia que Então isso aí entra toda a existia. parte de inovação tecnológica na educação, né?
Uhum. Isso quebra barreiras, porque a língua pode ser uma barreira, mas a Uhum. tecnologia também ajuda a quebrar essa barreira da língua no início do aprendizado de uma língua. E a gente Claro. começa a conectar palavras, e frases com o coreano e o inglês. E eu até, de vez em quando, solto um coreano assim, me dá aula, né? Jogo no Google e falo, gente, não entendo o que eu falo, Uhum. mas ele diz que tá certo. E ele entende e Uhum. responde yes e no. Ele fica assim na terra. Sim. Então, essa cultura e a própria língua em si, no caso, né, a língua coreana, por ser uma língua diferente, onde eles ensinam, eles leem, se não me falha a memória, alguém pode corrigir, mas eles leem ao contrário, da esquerda para a direita e esquerda para a direita, né? O japonês que é de baixo para cima. Na verdade, eu sei A que gente tem. eu não tenho noção. Sei que são línguas aglutinantes, né? E são muito sonoras. Tipo assim, moá pode ser vaca e moá pode ser mãe. Tipo, é uma Sim, língua que o som, ele é muito determinante. É muito mais do que, tipo, é uma língua muito vocálica. E ela tem a ver sim. com sons, né? Então, é muito diferente do inglês, né? Por exemplo, e do próprio português. Sim, exatamente. Mas eu me lembro que a gente tem um problema na matemática, porque eu acho que é no coreano, que é da direita para a esquerda, que a gente lê. E daí Uhum, quando eu falo assim, gente, vocês têm que ler um número que nem vocês leem uma palavra. E ele ficava, eu estou lendo da direita para a esquerda. E dizia, o que uhum. que ele está fazendo, gente? Aí o que que foi? Eu fui atrás saber por que que ele está lendo assim. Sim. Aí conectei, eu estou falando uma frase que faz sentido para quem fala português, inglês, espanhol. Mas para quem fala línguas lá do Oriente, que são línguas que lê ao contrário, não faz sentido. Nem E eu eu sabia fiquei, disso. então a barreira da língua é muito Uhum, maior do que eu imaginava, porque tem uma cultura por trás. A é. gente fala em matemática, mas tem que escrever o número da esquerda para a direita, que nem tu lê. Claro, é óbvio, sim. Mas sabe Então, quando tu assim, fala aí. isso? Tu falou dessa questão da cultura e isso é óbvio, porque assim, muita gente acha que quer que pegar uma gramática e acha que basta saber regras gramaticais para Ah, saber uma língua. Tipo assim, como se isso bastasse. E na verdade, não. Tipo assim, aprender o idioma, primeiro, é tu ter consciência linguística de que tu tá tipo, entrando numa nova cultura. E essa cultura vai te transformar como sujeito, porque se fosse só regras gramaticais, não teria necessidade da imersão, por exemplo, não teria necessidade. Tipo assim, a gente tem que entender que a língua ultrapassa aquilo que está escrito, simplesmente. sim. Até porque primeiro veio a fala, depois veio a escrita, gente, só para avisá-los. Né? Isso. E é uma coisa que é muito utilizado e é uma diferença gritante quando eu entrei na escola, que eu via que o ensino de inglês, né, por ser a língua número um, a língua A, no caso, né, Uhum, não tinha gramática. Os alunos da quarta série não precisavam saber o que é um sujeito, um predicado, um predicativo do sujeito, um uhum. adjetivo. Não, eles não saber. Eles precisam saber quando usar e por que está usando, mas não o nome. Sim. E aí eu vi que eles conseguiam, e às vezes eles conseguiam falar o inglês, que eu ficava, gente, eu demorei anos para falar inglês assim. Eles estão na quinta série e falam maravilhosamente bem. Mas é que porque também tem uma. Eu não sei com quantos anos começou a estudar inglês. Tipo assim, de É, maneira. eu comecei com 11. Começou cedo também, de certa forma. Começou cedo, Sim, sim. mas é que, na verdade, existe. Tu começou bem cedo. Daí tu falou assim: os alunos da quinta Não, mas é série. que os alunos aprendem inglês desde 3 anos, né, Beta? É diferente lá na escola, com 3 anos o aluno chega lá, ele já vai começar a primeira aula com uma professora americana. Sim. Com uma professora que vai falar, how are you? Here is the bathroom, the toilet, water. E aquilo Sim. vai ficar na cultura do aluno, porque aquela sala de aula vai se tornar a sala de aula dele para aquele ano inteiro. Isso é uma coisa importante, né? Eles não mudam de sala de aula na escola americana. Quem muda. Desculpa, o professor não muda, quem muda são os alunos. Então, a Uhum. matemática tem uma sala da matemática. Então, tu entra com toda a cultura de mostrar a linguagem matemática em todas as paredes Uhum. e entra aquele processo do aluno, estou saindo de uma sala, vou entrar na sala da matemática. Aqui eu Sim. aprendo matemática. Não é uma sala onde eu aprendo tudo. E fica aquela bagunça na cabeça do aluno, né? Que sai um professor entra o outro a cada 15 segundos. Cada Sim. 45 minutos. Eu também, É. Tati, nunca gostei muito de inglês, preciso admitir, mas é porque eu acho que criou um bloqueio, sabe? Porque também tem a questão tu falou de começar desde os 3 anos de idade, 4, mas se começassem, tipo assim, com 10 anos. É importante que nós saibamos também, gente, que,
tipo assim, o nosso cérebro para linguagem, até os 3 anos, ele é uma esponja absurda. Tipo assim, tudo que as pessoas nos falam, tudo que nos falavam, né? Mas não me falam mais, né? Porque agora já estou fazendo os 3 anos há muito tempo. Mas assim, quando a gente tem uma criança, um nenê, o nenê, ele tá naquele processo de desenvolvimento fonológico e também de aquisição. Só que essa aquisição, ela vai até mais ou menos uns 12 anos. Em que até uns 12 tu adquire ainda. Só que se tu começar com 12 já meio capenga, tipo, assistindo aula, esse é o ponto. A pessoa faz curso de inglês, tipo, eu fazia, né? E eu estudava, sei lá, 1, 2 vezes por semana. Em 1, 2 vezes por semana, tu não vai aprender um idioma, mesmo que tu comece muito cedo. Porque, assim, tu precisa viver aquilo. Por isso que eu digo, vocês precisam, tipo, querem estudar espanhol, querem estudar inglês, francês, mandarim, mas assim, não adianta estudar 1 vez por semana, ou 1 vez a cada 15 dias, ou 2 vezes por semana, tu tem que estar em contato direto com a língua. Só que depois passou esses 12, até os 12, 13, até os 11, 12, mais ou menos, até uns 12 anos, 13 no máximo, tu não adquire mais, tu aprende. Ou seja, tu não tudo que chegar até ti de língua estrangeira vai ser uma segunda língua. Porque tu vai aprender uma segunda língua. Tanto que às vezes falam, não pensa em português. Tá, tu quer que eu pense como? Tipo assim, e hoje em dia eu sou, né? Tu quer que eu pense como? Tu quer que eu pense... Tu quer que eu não pense? Porque não tem como tu não pensar em português. Eu não adquiri outra língua. Eu penso em português e eu aprendi o inglês e eu aprendi o espanhol. Porque eu fui uma aprendiz mais velha, né? Eu não aprendi quando eu tava na fase de aquisição da linguagem. Só que tu tem pessoas, só que digamos que se chega um cara com 12, 13 anos, chega na escola uma pessoa mais velha para aprender o inglês chega, e o português? Esse ano a gente teve alguns alunos que vieram de escolas brasileiras, porque o nosso currículo online está bem mais atrativo do que algumas escolas, então eles procuraram nossa escola para poder continuar o aprendizado. E o interessante é realmente, eles vêm com aquele negócio, eu sei inglês da escola. Aí a gente tá, vamos conversar em inglês. Então, começa a falar assim, sim, sei inglês do vocabulário, sei inglês da gramática, mas a parte da cultura e toda a parte da língua como um meio de comunicação acaba falhando bastante, né? Então, eles acabam aprendendo, eles vão para aula de inglês e vão para aula de inglês como segunda língua para poder ter um pouquinho mais, assim, mais intensivada a coisa, para entrar pela normal de inglês e de outras disciplinas. Mas não vou te dizer assim, obviamente que quem chega na escola tem noção que tem que falar um pouco de inglês se tu tá mais tarde, se tu é mais velho. Mas não quer dizer que a gente não aceite, pelo contrário, a gente aceita, a gente tem currículo para isso, né? A gente tem disciplinas justamente para isso, para ensinar o aluno novo, né? Tá. E tu, tipo assim, tu explicando matemática, sabe? E, tipo, em uma língua estrangeira. Quando que tu estiver explicando, tu explica de maneira distinta? Ou tu explica a disciplina da mesma maneira como tu explicaria, sei lá, para um brasileiro? Como é? Qual é a diferença? Existe uma grande diferença porque no currículo internacional a gente tem uma cultura de investigação. A gente tem uma cultura do aluno ser o ator principal do seu aprendizado. Então, o que acontece? O professor não vai chegar lá e vai explicar. Vamos supor, tá, Beta? Tu te lembra do Teorema de Pitágoras? Bah. Viu? Dá um branco, não dá? Não, mas... Por quê? Nem Bhaskara. Eu lembro de nomes. E aí vou entra o salvar problema. a live, gente. Primeiro, obrigada para todos que estão elogiando a nossa live, porque realmente o papo tá muito bom mesmo, né? Que coisa gostosa de se falar. Mas, enfim. Adoro falar de educação. Eu também. Adoro. O que acontece? O processo do ensino de matemática, ele vai além. Ele precisa de explicações orais, explicações escritas. Eles têm toda uma simbologia que é utilizada para representar a matemática. Né? Que é uma coisa que no Brasil é um pouco mais complicado, porque a gente acaba ensinando simplesmente uma habilidade específica, ou duas, ou às vezes juntas 2 ou 3 habilidades, e dá 2, 3 aulas, dá exercício, e quando eu vejo já está na próxima, e assim está indo. Né? Porque infelizmente o currículo brasileiro ele é muito mais povoado de habilidades e em relação ao tempo de aula do que o currículo internacional.
A gente trabalha muito com a investigação. Por exemplo, um aluno, na hora de fazer o Teorema de Pitágoras, ele não vai aprender de mim. Ele vai fazer um processo de investigação de triângulos semelhantes, vai fazer um processo de investigação dos quadrados dos catetos, dos quadrados da hipotenusa, e vai chegar por conta própria a relação de que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Sim. E daí, a parte da linguagem faz um processo muito mais importante do que na escola brasileira, que tu é simplesmente um ouvinte. Sim, é porque, na verdade, tu deixa o aluno competente para que ele possa desenvolver as suas próprias habilidades. Exatamente. E é o papel do professor, né? Está ali para ser o guia dentro das competências e habilidades para guiar o aluno a atingir o objetivo daquela série, né? Claro. Gente, só para vocês se situarem, tipo assim, ó, competência é quando a gente sabe algo, é quando já é internalizado. A habilidade é quando a gente põe em prática aquilo que a gente sabe. Por isso que, tipo, na prova do Enem tem as competências e tem as habilidades, né? Isso é bom que, às vezes, as pessoas não têm essa noção. Mas, assim, quando eu... Daí, tipo, tá, então tem essa diferença. Mas, por exemplo, todo mundo diz que, línguas muda e tal, porque tem a ver com cultura. Isso é legal da gente pensar. Por que a gente tá falando tanto em cultura? Porque quando a gente estuda uma língua estrangeira, ou uma segunda língua... Primeiro, todo mundo sabe português aqui, viu, Jonathan e Tati? Você sabe? Sim. Tipo, meu sonho é falar inglês como analfabeto. Deixa eu mandar um beijo pra Virgínia, que a Virgínia mandou beijo ali. Beijo, Virgínia. Isso, tem que mandar, que você vai indo e se perde. Então, assim, quando a gente aprende... agora eu que me perdi. Voltei. Pessoa que louca! Pessoa louca. É a gente. Então vamos conversar assim. A gente, meu sonho é falar como um analfabeto norte-americano fala. Gente, se duvidar, eu leio melhor do que ele. Duvidar não, com certeza eu leio, porque o meu mestrado foi, tipo assim, eu fiz aqui no Brasil, mas as leituras eram todas em inglês. Mas eu não sei nada de inglês perto dele, absolutamente nada, porque ele é nativo. Ninguém sabe mais uma língua do que o próprio nativo, ninguém sabe mais inglês do que a sua língua materna. Até porque... Pode até saber de gramática, né, Beto? Pode saber de gramática, mas na hora da competência e da habilidade da língua, o nativo vai saber bem mais. E de gramática a gente sabe que, né? Mas é que até porque a gramática muda, né? Tipo assim, exatamente. A gramática muda porque a sociedade muda, né? Então, assim... A Tati disse que era uma piada. Mas é que muita gente pensa assim, Tati. É por isso que eu comentei. É verdade. É por isso que eu tô comentando. Todo mundo aqui fala muito bem em português. Muito bem. E ninguém vai falar melhor inglês do que o próprio português ou melhor espanhol do que o próprio... Porque a gente fala muito bem a nossa língua materna. Só que é engraçado que quando vem alguém pra cá, que fala assim, eu falo português. Todo mundo fica, ai, que amor. E daí você vai lá falar com teu sotaque brasileiro. Normalmente é brasileiro, essa aí não fala direito. Como não? Tipo, como isso é levado na escola internacional, Rê? Tipo, em relação a isso. A gente, o que acontece? Em relação a... Pode terminar. A isso, tipo... é isso que eu tô falando. Tipo assim, essa coisa de... Tu precisa falar como nativo. Tu nunca vai falar como nativo. E eu falo isso como linguista. Tipo, não tem como tu falar como um nativo porque tu é nativo da tua língua. Só que o brasileiro tem essa síndrome de vira-lata de achar que tudo que é de fora é melhor. E que ele, pra falar bem, ele precisa falar como um nativo. Tipo, eu sempre digo que eu sou um ótimo papagaio. Eu falo assim, world. Como world? World. Usar o dedinho, lembra do dedinho pro this, that, these e those. Exatamente. Como se isso fosse a parte mais importante de qualquer idioma. Só que, na verdade, o que é mais importante é a gente se comunicar. E, às vezes, a gente não desenvolve determinados sons porque a gente aprendeu a língua tarde. E como, por exemplo, uma escola internacional... né? Por exemplo, que tu segue o currículo norte-americano e segue o currículo brasileiro, recebe muitos alunos do mundo todo e lida com essa questão do sotaque. Acho bem interessante, porque eu venho, né, como eu era instrutor de inglês de algumas escolas de inglês, de idiomas, né, eu tinha pessoas, né, que eram formados em letras ou que sempre falavam que era pra gente cuidar muito, né, pra não reclamar do sotaque, porque o sotaque faz parte. E quem não é formado em letras, eu não sou formado em letras, né, eu aprendi inglês em curso e fui me metendo em fazer cursos, porque eu gostava de aprender, mas não sou formado.
E eu tinha essa noção totalmente errada de achar que o sotaque ia realmente influenciar e dizer, não, tu fala bem melhor realmente, porque tu fala sem sotaque. Uhum. Depois que eu entrei na escola, na Pan American, eu percebi que isso não é a língua. Que a língua é a conexão que tu tem com a pessoa, em primeiro lugar, é a conexão. Eu acho que a palavra-chave é conexão. Se eu não estou conseguindo me conectar com uma pessoa, eu tenho certeza que o meu problema é a minha linguagem. Porque eu não consegui chegar nela do jeito que ela prefere receber, e ela não conseguiu chegar em mim do jeito que eu prefiro receber, em termos de língua. Né? Então, assim, e aí entra aquela coisa do respeito mútuo em um local, em um ambiente multicultural que é a nossa escola. Nós vamos ter pessoas, e é uma coisa interessante porque quando eu aprendi inglês, eu me lembro que a gente sempre foi forçado, né? Porque inglês é muito please, é muito thank you, é please no final de cada frase, é impressionante. Eu ficava assim, meus chefes tudo com please e thank you, falava, gente, eles são muito educados. Eu chegava, os meus chefes brasileiros não eram assim o tempo todo, né? Com please e thank you o tempo todo. Né? E aí entra a parte da cultura. Eles têm essa cultura de usar as palavras-chave, de usar as palavras mágicas, de usar o please, de usar o thank you, de usar o excuse me, que a gente no Brasil não tem. E eu comecei a usar isso no português quando eu saía aqui com meus amigos, dizer, por que você está falando por favor o tempo todo e obrigado por favor o tempo todo? Era chata isso. Falei, porque eu estou inserido num local onde as pessoas prezam e usam essa cultura e eu gosto, eu aprendi, gosto e quero transportar para a cultura do que eu uso quando eu falo o meu português. Então, assim, a língua, eu acho que, em primeiro lugar, ela tem um papel importante na organização lógica do cérebro. E isso vai influenciar para matemática, para ciências, para outras disciplinas todas. Então, quando o aluno é exposto a outras línguas, exatamente, a Bárbara falou, eles são open-minded, eles têm uma mente aberta, eles têm uma visão do mundo muito melhor. E eles acabam querendo conhecer outras línguas e querendo conhecer as culturas por causa de outras línguas. Quando a gente põe a cultura dentro da língua na escola, a gente vê que o aluno ele quer aprender mais. Porque tá cativante aquilo, entendeu? Eu quero aprender porque aquele meu coleguinha, ele veio do Israel e ele teve lá então ele é daquele país que a gente fala que acontece isso, isso e aquilo, mas por que acontece isso, aquilo? E a conversa começa a fluir porque tu quer conhecer a cultura, tu quer conhecer o que é o ambiente primário daquele aluno que veio de fora. E o conhecimento e a busca pelo conhecimento se torna muito mais abrangente. Não, e também é engraçado de pensar, porque assim, eu penso assim, tu é, querendo ou não, muito foda, porque tu ensina matemática falando inglês, que é a tua segunda língua. Então, assim, já ensinar matemática já não é algo fácil. Porque senão, não é. Senão, inclusive, muita gente que às vezes manja tudo de matemática poderia sair dando aula. Então, assim, o que tu vê? Isso é uma coisa muito, um problema que a gente tem aqui no Brasil, que graças a Deus isso é muito respeitado nas escolas de fora, tu tem que ter a formação na educação. Então, assim, se tu quer dar aula de matemática, tu tem que ser formado em matemática, licenciatura, tu tem que ter alguma coisa que te capacite para ser professor de matemática. Assim como para ser professor de inglês, ou para ser professor de espanhol, tu tem que ter essa capacidade, tu tem que ter a formação do ensino superior voltado para essa área. Aqui no Brasil a gente tinha muitos problemas, e eu tive na escola que eu fui aluno, inclusive. Um professor era formado em engenharia. Ele dava aula de matemática. O cara pode ser crânio de matemática, mas ele não tinha o que a gente chama de didática. Ou a Bárbara, que é uma professora e minha chefe, por sinal, está olhando a nossa live, ó. O brasileiro deseja falar perfeitamente bem e isso bloqueia o desenvolvimento. Perfeito. Exatamente, Bárbara. Perfeito, exatamente, Bárbara. É como se fosse o brasileiro, ele quer se parecer às vezes um papagaio, porque falta uma consciência do que é a língua, né? De como funciona o aprendizado. Até porque tem coisas que hoje em dia a gente conversa que aparentemente são óbvias, mas que as pessoas, elas vivem num universo paralelo que aquilo é imposto. Por isso que tem um monte de gente aqui ensinando no Instagram espanhol. Tipo assim, o cara é nativo, ele vai ensinar espanhol. É como assim, ó, tu fala português, tu pode dar aula de português? Não, nossa, gente, se eu fosse dar aula, eu tava ralado.
Né? Então, assim, tu é nativo, tu vai dar aula? Não. Ai, tu foi viajar, tu aprendeu inglês, então tu pode dar aula de inglês? Tipo assim, Porque não, tu não até tem a porque... didática, né? E tu Didática. também, tu desenvolve na criatura uns traumas absurdos de que ele nunca vai ser capaz de atingir, porque na tua cabeça louca, tu acha que falar bem é falar daquele jeito. Então, Exatamente. E a mesma coisa acontece na matemática, porque eu tenho alunos que chegam bloqueados de algumas outras escolas porque eles vêm de professores que não são da graduação de matemática, ou são engenheiros, ou normalmente são são outras coisas. engenheiros. Normalmente, infelizmente, temos essa rixa de engenheiros e matemáticos desde o tempo da URGS, né? Quando a gente fazia nossa semana de bicho lá na URGS. Né? O que acontece? Vamos falar do passado, né? O que acontece? Ele chega com bloqueio de desenvolvimento, porque para ele a matemática é ruim, a matemática é um monte de decoreba, a matemática é só aprender um bando de símbolo que não faz sentido para ele, nenhum. Então eu me ponho no... E o bom de eu ter sido um aprendiz de língua estrangeira, e ainda ser, né, porque a gente nunca termina de aprender, é que eu tenho noção de como um aluno se sente quando ele vê uma língua nova. A matemática é uma língua, a matemática é uma linguagem. É o estudo de fenômenos mundiais, o estudo de fenômenos. Então, os fenômenos mudam, a linguagem muda. É verdade. E assim, pensando em tudo isso, Rê, como tu te vê pré, né, Pan American School e pós Pan American School? Tipo assim, existe algum marco que disse assim, antes de dar aula no Pan American School, como eu era e depois, como eu sou? Porque tu falou que matemática é um tipo de linguagem, óbvio, porque lida com código, né? Inclusive, sim, é importante que a gente entenda isso. Tem um livro, gente, que se chama... O nome da prova do Enem é código, não é? O nome da prova do Enem é códigos e linguagens. E suas tecnologias. Ou seja, tem um livro que se chama 5 Linguagens do Amor, que eu já li mais de uma vez, inclusive, eu amo. Porque fala, por exemplo, se tu tá num relacionamento, né, e a tua linguagem de amor, por exemplo, é presente, e a linguagem de amor da pessoa que tá contigo é palavras de afirmação, que inclusive é essa minha linguagem de amor, né, que eu preciso escutar. E isso serve não só para relacionamentos afetivos, mas assim, tipo assim, falo com amizades, com tudo. Eu preciso escutar. Sim, até no nível profissional também. Sempre, sempre. Isso me deixa mais próxima. Fato. Então, quando eu penso nesse livro das 5 linguagens do amor, eu lembro que eu tava lendo, eu associei direto, absolutamente com tudo, com... não adianta pegar, porque ele usa, esse psicanalista fala, é como se tu falasse francês e o teu companheiro ou tua companheira falasse alemão, e você se ama muito, mas por que não encaixa? Se tem tudo para dar certo, por que não dá? Né? E isso acontece também na matemática. Às vezes a pessoa ela tem essa relação com a língua, por quê? Porque para ela foi imposta algo, foi imposto de outra forma, que na verdade não é a linguagem matemática. Então, mesmo que tu ensine num outro idioma, num segundo idioma, para os teus alunos que são brasileiros, se tu tem uma boa didática e tu entende o papel da linguagem, eu acho que é ali que tu chega ao ter um bom desempenho como professor, não? E isso com certeza aconteceu comigo. É muito engraçado que eu tive alguns alunos que estavam bloqueados né, em termos de matemática no meu primeiro ano. E obviamente que a gente se ensina em inglês, mas eu tenho esse recurso por ser um professor brasileiro dentro da escola internacional, eu tenho o recurso de saber a língua materna da maioria dos meus alunos, né? Então, os alunos brasileiros que chegam com esse bloqueio, eu usava o português como uma forma de conexão. Então, o português virava minha conexão com o aluno para eu criar esse relacionamento e diminuir essa barreira que ele tinha com a matemática. Sim. Então, isso matou para mim. E isso é muito interessante. Quando tu tem essa noção de que tu conhece a língua mãe de um aluno, língua materna, desculpa, tu consegue conectar com ele melhor. Tu faz a vida dele mais fácil. E aí entra aquela coisa, até que ponto? Porque, obviamente, a gente tem um currículo a seguir, a gente tem regras a cumprir na escola de dar aula em inglês. Mas isso é uma ajuda, é aquela transformação que tu faz na vida do aluno. E daí, quando ele começa a pegar a vontade, não, mas eu sei, agora eu tenho... Ele entra com gás, o português sai de lado e fica só no inglês. Sim. Então, são pequenos ajustes que a gente precisa fazer na linguagem. Porque o que acontece?
o ensino, a construção do conhecimento matemático, ela está ligada à tradição, está ligada à sociedade, está ligada à cultura de cada povo. Eu tenho só para falar sobre o antes e depois, todo professor de matemática quer explicar números decimais e usa dinheiro, certo? É o primeiro exemplo que tu vai ver na tua vida de números decimais. Eu estava dando meu primeiro ano na escola e eu tinha um aluno japonês, lembro até hoje, Takato, maravilhoso. Eu estava ensinando decimais para uma turma de sexta série, ele tinha uma avaliação de investigação de decimais com uso de dinheiro. E a pergunta era por que os decimais te ajudam a tornar o dinheiro mais fácil e quebrado, né, para poder usar formas quebradas do dinheiro. E ele dizia, não me ajuda, eu não uso decimais com dinheiro. Essa foi a resposta na prova. Cheguei na outra aula, fiquei, meu Deus do céu, o que eu fiz com esse guri? Cheguei na outra aula, falei, Takato, por que tu não usa decimais? Explica como é que funciona, então. Como é que tu usa o dinheiro? Ele, mister, lá é mister, né? Na escola a gente chama de mister Renato, né? Não é professor, mister Renato. A gente não usa decimais no Japão. Eu, oi? O dinheiro do Japão não usa decimais, eles só usam números inteiros, começa no 1 e vai até o infinito, não tem decimais. Por isso que para mim não serve essa prova, porque não está religado com a minha realidade. Nossa. E aí eu parei, e daí eu fiquei tipo chocado, eu falei, nossa, eu vou ter que rever todas as minhas avaliações e aulas, porque eu tenho uma pessoa de uma cultura diferente que aprendeu o básico de matemática de uma forma diferente. E isso mudou completamente o meu estilo de ensinar, porque agora toda vez que eu vou procurar um conteúdo novo que eu tenho que explicar, eu tenho que analisar quem são os meus alunos, né? Primeiro, o que eu vou ensinar? Aí, quem são os meus alunos? Depois de eu saber quem são os meus alunos, em termos de cultura e linguagem, eu vou partir para o como eu vou ensinar. Quem, como. O que, quem e como. O que, quem então, e como. Então, o que eu vou ensinar, quem eu vou ensinar, depois eu vou para o como. Como que eu vou ensinar se eu tenho um israelense que aprendeu de um jeito, eu tenho um coreano que aprendeu de outro, eu tenho um japonês que fala de outro jeito, e brasileiros que aprenderam de tal jeito. Meu Deus, que salada de frutas. Exatamente. E isso que é o mais lindo, porque depois, como eles são protagonistas do aprendizado, eles se trocam informação. Então, o japonês vai no quadro e vai mostrar, eu aprendi divisão assim. O francês aprendeu de outro jeito, o brasileiro de outro jeito. Aí agora, vamos linkar, quem tem alguma coisa que dá para linkar os três, quais são as diferenças, vocês usem o que vocês quiserem. Ninguém é obrigado a usar o brasileiro porque aprendeu com os pais. Ninguém é obrigado a usar o americano porque é o que a gente ensina na escola. Vocês têm que ensinar o que vocês se sentem confortáveis. E entra a coisa do idioma. O idioma tem que ser confortável. A língua tem que ser confortável porque faz parte da tua cultura. Exatamente. Exatamente. Perfeito. E isso que me mudou como professor. Não, e isso que tu falou agora, eu fiquei tão... Porque eu nunca me coloquei numa situação assim, né? Tipo, no máximo foi contrastar culturas, obviamente, contrastar acentos. Porque assim, quando as pessoas me dizem, Beta, eu tenho que falar, eu já recebi no Beta Responde, tipo assim, eu tenho que falar Yomeyama, eu digo, não. Existem 21 países que falam espanhol. E dentro desses 21 países que falam espanhol, eles têm diferentes acentos. E daí, pensando nesses diferentes acentos, quando que tu diz, eu tenho que falar desse jeito porque... Não, porque é melhor. Não é na Espanha. Na Espanha não tem 5 línguas, 5 idiomas. Mas assim, quando que tu diz que um é melhor do que o outro, tu tá, na verdade, privilegiando uma cultura e menosprezando outra cultura, né? Exatamente. O que é a mesma coisa do português, né? Eu me lembro da tua live com o Inglês Sem Neuras. Sim, o Jorge. O Jorge, que ele falou do que aconteceu com ele em Dublin, também, por sinal. Jorge em Dublin, que eu também morei em Dublin. Que foi que ele estava falando com uma professora brasileira e ele não estava conseguindo entender ela. E quando eles transformaram para o inglês, eles acharam uma tradução simultânea do inglês que funcionasse para as duas expressões em português. Então a nossa própria cultura, a nossa própria língua dentro do Brasil já é multicultural. Eu acho isso muito engraçado falar multicultural dentro do Brasil, mas é verdade, né? Sim, tanto que assim, um dia eu falei em aula, dou aula de linguagens também, né? De espanhol e dou aula de linguagens, que é essa parte mais do Enem. Falei assim, não sei o que, eu tô atucanado. Daí eu descobri que no Nordeste se fala aperreado, que eu tinha uma aluna que era de Recife. Então, assim, as pessoas só precisam ter, por exemplo, estudando espanhol e estudando inglês. Porque inglês
tem, eu não sei quantos falantes nativos tem, mas, tipo assim, a primeira língua com maior número de falantes é mandarim, depois espanhol, acho que depois é inglês. Só que inglês, claro, é a língua universal, obviamente. Sim. Né? A gente sabe disso. Mas o cara precisa entender que não importa o país que ele esteja, ele só precisa ter a consciência de que mesmo sendo espanhol, e ele pode falar com uns 21 países, ele vai encontrar situações em que a língua é utilizada de outra forma, como acontece no próprio Brasil. Então, aprender uma língua estrangeira tem a ver também com a consciência linguística, muito mais do que simplesmente decorar um monte de regras gramaticais. Ó, a minha chefe, que também é professora da língua portuguesa para a sexta série, acabou de falar. É isso que eles aprendem na sexta série, as variações linguísticas do português dentro das nações que falam português. Né? E então eles já são expostos a isso desde 3 anos, que a gente chama de pre-kindergarten na escola, né, que é pré-jardim. Eles já são expostos a isso porque tem pessoas diferentes, tem professores que vêm de locais diferentes. Então, ele já tem a gente tenta criar esse conceito e esse conhecimento básico, até para eu ia falar isso agora, Bárbara, para não gerar o que a gente chama de preconceito linguístico. Óbvio, perfeito, é perfeito. E sabe que eu descobri preconceito linguístico na faculdade, e eu fiquei muito chocada, tipo, na cadeira de letras, tipo, conceitos básicos de linguística. Então, assim, é incrível como a gente... Tipo assim, como eu aprendi o idioma como se fosse simplesmente isso é regência, isso é concordância e deu. Nada ultrapassa. E os meus alunos hoje chegam no pré-vestibular e eu explico, só que para muitos ainda é muito novo. E isso é muito triste se for analisar. Porque isso não deve ser novo, porque a gente cria uma sociedade completamente intolerante quando que a gente coloca algo como perfeito que deve ser seguido, né? Sim, e isso é bem complicado porque acaba afetando a educação em geral, né? Acho que foi o que eu estava falando, a matemática, por ser uma linguagem também que envolve sociedade, envolve culturas diferentes de povos diferentes, a gente tem que linkar esse conhecimento e essa linguagem matemática com várias línguas, com várias outras culturas. Sim. O que torna os alunos das escolas nacionais expostos a muito mais variações linguísticas, seja em inglês, em português, em matemática, em ciências, e torna eles muito mais respeitosos com o próximo, que a gente chama de cidadão global. Eles são cidadãos globais, porque eles aprendem a respeitar e aprendem a valorizar a diferença cultural e a diferença linguística entre eles. Não, isso é lindo de se ver. Olha só, gente, olha só, já é... Tem perguntas? Tem perguntas, a gente já passou da hora, 9h02. Só que já passou. Não, e assim, ó, a gente tem agora 2 Beijo pra quem tá minutos. assistindo, gente, eu não consigo ver. Gente, então assim, a gente vai ter que fechar a live porque senão ela cai e eu quero salvá-la. Tá. Essa live vai estar salva no Spotify, no YouTube, ó, 1 minuto e 58. E também aqui, tá? No Espanhol com Beta. Obrigada novamente, né? Um beijo pra todo mundo. Eu que agradeço. Boa noite pra todo mundo. Beijo pra todo mundo. E se quiserem alguma informação, segue lá o @Espanhol com Beta. Quem não segue ainda, que são os que me seguem. Exatamente. E quem segue a Beta pode me seguir, @Renato Petri, pra gente poder conversar um pouquinho mais sobre isso. E qualquer coisa também acessem a minha plataforma www.espanholcombeta.com.br. Eu já vou acessar agora, inclusive, que eu quero comprar o tal do dicionário de heterossemânticas espanhol e português. Ouvi dizer que é maravilhoso. Pior é que, olha, tá tendo um bom resultado. Tá tendo, com certeza. Gente, um prazer. Até terça-feira que vem. Até. Obrigada. Beijo, gente. Até gente. Obrigado. Obrigado, Beto. Até mais. Tchau, tchau. Até. Beijo. Tchau. Beijos.